Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo da série Histórias do Oscar. Hoje vamos para o Oscar 2003, analisar como uma série de erros de campanha da Miramax e do Harvey Weinstein acabaram custando a única chance que Gangues de Nova York tinha para conseguir sair com um prêmio, que seria justamente o de melhor diretor para o Martin Scorsese. Mas vamos para um rápido contexto. Gangues de Nova York foi um projeto pensado pelo Scorsese durante 20 anos e parecia um sonho até o fechamento do contrato com a Miramax, que aceitou inicialmente cobrir 70 milhões de dólares de gastos. A produção teve alguns problemas, foram 3 anos, um processo de refilmagem e o custo total do filme acabou passando dos 100 milhões de dólares. Lançamento para dezembro de 2002, ou seja, foi posicionado na janela do Oscar daquele período e logo surgiu como um dos favoritos para a temporada de premiações. No entanto, o Oscar 2003 é chamado do Oscar do Harvey Weinstein, porque ele tinha um outro grande candidato que era Chicago, e em breve eu pretendo discutir sobre a campanha desse filme, talvez em um vídeo aqui da série Histórias do Oscar. Mas o Harvey Weinstein em 2013 ele tinha nada mais nada menos que 40 nomeações. 40 nomeações entre todos os seus filmes. Como um dos maiores estrategistas de Hollywood, ele sabia que ele tinha que definir preferências. Dos 5 filmes indicados para o prêmio principal do Oscar 2003, 3 eram da Miramax: Gangues de Nova York, Chicago e The Hours. E aqui eu peço licença para um rápido parênteses, porque eu acredito realmente que a gente pode fazer um paralelo de Gangues de Nova York com o que aconteceu na última temporada com o Irlandês, também do Martin Scorsese e da Netflix. Claro que as distribuidoras e o contexto das premiações eram diferentes, mas nós temos muitas questões parecidas. Um filme aguardado por muitos anos, com um longo período de produção, que teve um custo enorme, extrapolou o orçamento, teve com isso um longo processo de pós-produção, claro, a direção do Martin Scorsese, um grande elenco e chega com grandes expectativas nas premiações. Ambos os filmes 10 nomeações para o Oscar e saíram de mãos vazias. Como eu falei nessa última temporada, e quem acompanhou o Oscar 2020 aqui no canal sabe, a Netflix, nos momentos finais, quando ela notou que o Irlandês sairia de mãos vazias, ela tentou uma campanha específica para o Scorsese como o melhor diretor. E foi justamente isso em 2003 que o Weinstein tentou com o Scorsese e Gangues de Nova York. Porque é fato que o filme perdeu muita força em janeiro de 2003, tanto é que as discussões eram feitas em torno de 2 categorias: melhor diretor para o Scorsese e justamente na categoria de melhor ator para o Daniel Day-Lewis. Então, como lembra uma análise feita pelo jornal Los Angeles Times na época, em uma matéria assinada pelo professor Kenneth Turan, ele diz o seguinte, que das 40 nomeações do Harvey Weinstein, ele tinha o controle sobre as principais categorias e ele sabia o que deveria priorizar. E aí, nas palavras do professor Kenneth Turan, o Harvey Weinstein pode não ter o melhor gosto para filmes, mas é justo falar que o gosto dele é bem próximo ao da academia. Então, na análise do contexto da temporada de premiações em 2003, o Harvey Weinstein chegou na seguinte definição, que o Martin Scorsese somente venceria o Oscar que ele tanto desejava caso a Miramax partisse para o lado sentimental. Aí seria aquela questão que o Scorsese era o maior diretor daquela época que ainda não havia conquistado o Oscar. Para isso, Scorsese recebeu prioridade de campanha e Gangues de Nova York, em 2003, teve um foco específico para a categoria de melhor diretor. E isso, consequentemente, abriu espaço para o Harvey Weinstein fazer a campanha de Chicago nas outras categorias, incluindo melhor filme. Eu lembro que naquele período o Scorsese falava nas entrevistas que ele tinha o sonho de conquistar o Oscar, de obter esse reconhecimento. E ele falava que ele não era parte do establishment de Hollywood, porque se ele fosse parte desse establishment, ele teria conquistado o Oscar em anos anteriores. Então, a gente não sabe qual acordo que o Harvey Weinstein fez com o Scorsese e com o Rob Marshall. O que eu posso falar para você são alguns fatos e aí cada um pode fazer a sua consideração. O Rob Marshall ele venceu o prêmio do Sindicato dos Diretores e ele seria, consequentemente, um dos favoritos para o Oscar daquela categoria. No entanto, na pesquisa da Hollywood Reporter, Variety e Los Angeles Times, analisando todo o material de campanha, eu não encontrei nada relacionado ao Rob Marshall para melhor diretor, diferentemente do Scorsese. A campanha de Gangues de Nova York foi praticamente toda em torno do Martin Scorsese. Nesse momento você pode estar se perguntando o seguinte, peraí, se o Harvey Weinstein estava controlando a campanha do Scorsese, se o Scorsese teve prioridade da Miramax, por que o Rob Marshall ganhou o sindicato dos diretores? Por que o Scorsese ele não conseguiu confirmar esse favoritismo no sindicato? Aí vem a primeira questão polêmica daquela temporada,
para a categoria de melhor direção. O Harvey Weinstein acreditava que o Scorsese somente perdeu o prêmio do Sindicato dos Diretores por conta de uma campanha contra gangues de Nova York e contra o próprio Scorsese, que foi iniciada pelo William Goldman em um artigo publicado na revista Variety, e o link eu vou deixar aqui na descrição. O artigo do Goldman, basicamente, ele começa com a mesma retórica usada na campanha da Miramax. Eu vou pedir licença para ler para vocês, que seria o seguinte: listarei 5 diretores: Charles Chaplin, Howard Hawks, Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick e Orson Welles. Sabe o que eles têm em comum? Além da fama e do brilhantismo, eles nunca ganharam um Oscar por melhor diretor. E o Scorsese também não, dizia o artigo do Goldman. Eles deveriam ter ganho? Sem dúvida. E o Scorsese? Também. A partir disso, William Goldman ele começa a desfazer uma série de argumentos pró-Scorsese que eram ventilados pela Miramax nos seus materiais de campanha, chegando à conclusão de que Gangues de Nova York, na realidade, era um filme decepcionante, muito abaixo do padrão do próprio Martin Scorsese, e que se ele ganhasse o prêmio de melhor diretor naquela temporada, não era por conta da qualidade do filme, era justamente por conta da assinatura dele, da assinatura do Martin Scorsese. Além disso, Goldman também denunciava o fato de que o Scorsese estava em todos os eventos fechados praticamente pedindo votos e falando sempre que ele queria ganhar o prêmio de melhor direção. A gente pode especular. Então não era mais fácil para o Harvey Weinstein ter desistido do Scorsese e ter entrado na campanha do Rob Marshall para melhor diretor? E o que eu digo para vocês é o seguinte: agora, analisando os resultados, sabendo que o Scorsese não venceu e que o Rob Marshall também não venceu para melhor diretor, até fácil fazer esse tipo de análise, né? Na época, no entanto, eu acho que o Harvey Weinstein ele tinha tanta confiança no aparato que ele montou para promoção e estratégia de filmes, diretores, atrizes e atores, que ele realmente acreditava que o apoio dele ao Martin Scorsese seria vital e que apenas esse apoio conseguiria o Oscar. E aí nós chegamos na questão mais polêmica da temporada de premiações de 2003, que foi responsável inclusive por reformas das regras da academia para o Oscar, especialmente em torno das campanhas. No dia 6 de março, a Miramax publicou nos jornais e revistas de Los Angeles um artigo escrito pelo Robert Wise, na qual ele declarava abertamente o seu apoio ao Martin Scorsese. Eu vou deixar o artigo aqui, se você quiser pause o vídeo e dê uma olhada nele. Esse artigo publicado, que as pessoas pensaram que era escrito pelo Robert Wise, começava da seguinte maneira: apesar de já ter sido nomeado 4 vezes para o prêmio de melhor diretor, a academia ainda precisa reconhecer o talento de Marty. Será que neste ano o Oscar reconhecerá? Era um artigo propaganda, claro, mas também era um artigo resposta ao do William Goldman. Só que, na verdade, esse foi um dos maiores erros da carreira do Harvey Weinstein, porque, em primeiro lugar, não existia uma regra dizendo que ex-presidentes da academia, ex-diretores da academia, pessoas ligadas à academia poderiam fazer campanha a favor ou contra um filme. No entanto, sempre existiu o bom senso. Então, claro que nos bastidores, nos eventos fechados, todo mundo comenta em quem é que vai votar, todo mundo acaba também abrindo seus votos e criando essas estratégias. Agora, publicamente é uma outra coisa. Nós temos questões de pessoas que pediram votos para a academia, e aí eu tenho vídeo sobre o Tio Wills, em breve eu vou fazer o vídeo também sobre toda a polêmica em torno da Melissa Leo. O fato é que esse tipo de artigo público de apoio não foi visto com bons olhos pela academia. Assim como o próprio artigo do Goldman, tá? Depreciando a qualidade de Gangues de Nova York. Aí um jornalista do Los Angeles Times teve a seguinte ideia: bom, eu vou entrevistar o Robert Wise para ver o porquê que ele escreveu esse artigo. Ele liga para a casa do Robert Wise, a mulher do Robert atende o telefone e o jornalista começa a perguntar por que ele tinha escrito, qual era o objetivo dele, e aí a mulher do Robert diz o seguinte: não, mas espera aí, vocês entenderam errado, não foi o Robert Wise que escreveu o artigo. Na verdade, a gente recebeu um comunicado da Miramax para apoiar o Martin Scorsese. Parece absurdo? Claro, e é absurdo. É mais uma das tantas estratégias da Miramax e do Harvey Weinstein. Como é que você publica um artigo teoricamente escrito pelo Robert Wise sem que o mesmo tenha colocado uma palavra naquele texto? E aí perceba toda a estrutura montada pelo Harvey Weinstein e companhia e a confiança que eles tinham. Eles publicaram esse artigo durante uma semana nos principais jornais e revistas de Hollywood. Robert Wise não escreveu o artigo, Robert Wise ele apenas cedeu o seu nome. Quando a imprensa descobriu que o Robert Wise não havia escrito aquele artigo, as atenções se voltaram para o Harvey Weinstein. Seria mais um jogo sujo
de campanha do Harvey Weinstein. Só que aí o Murray Waisman, que era mais um estrategista da Miramax também ligado ao Weinstein, ele assumiu que ele, na realidade, escreveu o artigo, que ele pediu autorização para usar o nome e a foto do Robert Wise, porque ele acreditava que o Martin Scorsese precisava de apoio. O Weissman disse que ele escreveu o artigo, que ele foi na casa do Robert Wise, o Robert Wise deu ok, porque ele não queria tomar tempo do Robert Wise. Olha que conversa fiada, né? É claro que essa estratégia deu completamente errado, caiu como uma bomba, e a partir do momento em que isso foi descoberto, a campanha do Martin Scorsese havia encerrado por ali mesmo. A questão gerou tanta polêmica que membros da academia que já tinham votado no Scorsese para melhor diretor acabaram pedindo para o presidente da época, o Frank Pearson, para que eles recebessem uma nova cédula de votação para que pudessem retirar o seu voto no Martin Scorsese, porque eles tinham sido direcionados pela campanha, na realidade, do Harvey Weinstein, de que o Scorsese mereceria o prêmio. Só que como o processo era totalmente coordenado pela PwC, como é até hoje, né, isso não era possível. E aí esses membros da academia que já haviam votado no Scorsese, eles começam a publicar artigos nos jornais de Los Angeles falando justamente o seguinte: não votem no Scorsese porque o voto para o Scorsese, na realidade, é um voto para a campanha do Harvey Weinstein. Essa estratégia desastrosa gerou algumas consequências nas regras do Oscar. Um membro da academia, seja ele ligado à presidência, comitê executivo ou branch, ele não pode de forma alguma publicar artigos depreciando ou elogiando publicamente determinados filmes na época de votação. Eram questões de senso comum. Só que o Harvey Weinstein ele decidiu cruzar essa linha, né? O prêmio de melhor diretor daquela época foi para o Roman Polanski e a Miramax não tentou trabalhar para o Rob Marshall de última hora. A aposta naquela categoria era 100% Martin Scorsese, que venceria o seu sonhado Oscar em 2007, né? Por The Departed, Os Infiltrados. Certo? Espero que tenham gostado de mais um vídeo da série Histórias do Oscar. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!